E a decisão de Sua Excelência. E a decisão de Sua Excelência contou com o nosso apoio. Essa convocação, ela muda o ritmo dos trabalhos de alguma forma? Ela interfere, já que era um argumento, inicialmente, pelo menos tácito, da base do governo, a necessidade de chamar governadores? Em absoluto, o depoimento de hoje só reitera uma compreensão que a maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito tinha. Nós temos a compreensão de que existia um gabinete paralelo. O que nós vimos hoje com o depoimento da doutora Luana e com a impossibilidade dela continuar no governo é que o gabinete paralelo continua atuando. E o depoimento do senhor Wilson Lima em nada altera. Lembremos que o Amazonas é fato determinado da Comissão Parlamentar de Inquérito, o colapso da saúde do Amazonas. Então ele virá trazer esclarecimentos aqui para nós. Essa é a minha terceira pergunta. Como é que os senhores avaliaram o depoimento de hoje, né, sendo que ele foi tão claro em vários pontos já tocados pela CPI, mas onde também se evitou muito falar no governo, nas posições do presidente da República? Como é que o senhor avalia, por favor? Não, eu acho que o depoimento foi muito bom. Primeiro porque ela é uma pessoa preparada, que conhece do tema e tem uma posição muito identificada com aquilo que nos lugares do mundo onde o enfrentamento à Covid deu certo, foi feito, né? E, portanto, reforça uma visão de que o modo adequado de se fazer o enfrentamento à pandemia é diferente do que foi feito aqui no Brasil. Foi muito importante a fala dela sobre essa história do tratamento precoce. Eu acho que ela jogou a última pá de terra em cima dessas especulações e dessas defesas, né? Tem alguns que insistem. Ainda vão insistir, mas acho que dentro da CPI, vai perdendo cada vez mais espaço. O próprio presidente, de certa forma, já deixou entrever que não vai continuar esse debate com esse tema cloroquina, pelo menos organizado pela CPI, né? Um tema resolvido. Foi muito boa também a colocação dela sobre essa possibilidade do Brasil realizar um evento com a dimensão dessa Copa América, que está prevista, não é? E também acho que foi muito importante no sentido de defender a ideia de que a vacina é muito importante, não é? Mas a vacina sozinha não vai resolver o nosso problema, como não resolveu o problema de nenhum lugar. Eu acho que foi muito bom, foi muito interessante, creio eu. Por favor. Senador Randolph, aproveitando a marcação da data do depoimento segundo de Marcelo Queiroga, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: quando questionada sobre a dispensa dela, a não aprovação do nome dela, a doutora Luana, num primeiro momento, disse que era uma reprovação da Casa Civil e disse que não tinha certeza, mas que era do governo de maneira geral. E mais adiante ela disse que o ministro Queiroga disse a ela que, infelizmente, o nome dela não estava aprovado. Ela chegou a dizer, inclusive, que foi uma situação bastante pesarosa e que não tinha ninguém feliz ali. A minha pergunta é o seguinte: com essas afirmações da doutora Luana, a CPI caminha para entender que o ministro Marcelo Queiroga não tem a autonomia que a própria doutora Luana também não teve? Eu acho que essa foi a mais importante contribuição no dia de hoje. Até o depoimento da doutora Luana, nós pensávamos que existia um gabinete paralelo, um comando paralelo no enfrentamento à pandemia. E com a ascensão do doutor Marcelo Queiroga, esse comando paralelo tinha sido neutralizado. O depoimento da doutora Luana traz para nós um elemento novo. É que esse comando paralelo continua atuando. Continua funcionando. Veja, a doutora Luana, até os senadores governistas confirmaram que ela preenche todos os requisitos técnicos. O depoimento, as afirmações dela dão conta de que
no momento da dispensa, foi pesaroso para o senhor ministro da Saúde e para ela. No primeiro momento do depoimento, ela foi clara em dizer que o veto veio da Casa Civil. Qual a razão para vetar, no meio de uma pandemia, um quadro da natureza, da qualidade da doutora Luana? Quais as razões para isso? Quais as razões para vetar a única infectologista que viria a ter naquele nível de ministério que se tinha conhecimento no governo até agora? O que foi que pautou? Me parece, vocês viram que a doutora Luana não tem nenhuma posição partidária, política conhecida. O veto a ela foi a única posição que me parece que levou ao veto foi ela ser a favor da ciência. Então existe um gabinete negacionista. Fico incomodado quando chamam de gabinete paralelo, de conselho paralelo. Tem um grupo negacionista que continua atuando, impedindo que os melhores quadros, as melhores cabeças da ciência brasileira possam contribuir no enfrentamento à pandemia. Boa tarde, senadores. Eric Mota, do Band News TV. Referente à suposta falta de infectologistas durante um bom período no Ministério da Saúde durante a pandemia, como os senhores veem isso e qual o papel, o tamanho disso, que isso deve ter no relatório final? E também queria que os senhores passassem como vai ser a semana que vem, já que nós teremos sessões aí de segunda a sexta-feira. Sobre a ausência de infectologista, eu falo médico, eu falo sobre as próximas semanas. Não, veja bem, é lógico que nos quadros dirigentes é sempre muito importante, especialmente numa situação de pandemia, você ter quadros que ocupem as funções dirigentes com a qualificação, por exemplo, de infectologistas. Porém, o Ministério da Saúde, ele por si só já tem uma burocracia de carreira muito significativa, muito importante. Funcionários experientes, funcionários bem informados. O que aconteceu é que durante a gestão do Pazuello, esse pessoal todo foi colocado para o escanteio, não é? Eu, inclusive, não fiz essa pergunta, mas fosse eu ministro da Saúde, eu não criaria uma secretaria para enfrentar especificamente a Covid-19, porque o Ministério ele já tem nas suas diversas secretarias pessoas que são responsáveis pelo processo de logística, tem pessoas que são responsáveis pela determinação do que é tratamento adequado, do que não é. Na verdade, foi uma coisa meio emergencial que eles montaram, não é? Mas eu vejo que o Ministério da Saúde tem quadros, sim. O problema não foi esse. Se fosse esse o problema, tudo bem. O problema foi a condução que foi dada ao enfrentamento à pandemia. Aí você pode encher o Ministério de epidemiologista e de infectologista, que com essa orientação não vai dar certo nunca. E esse ministro Queiroga, eu acredito que se ele tiver, digamos assim, autorrespeito, ele não vai ficar muito tempo à frente desse ministério. Sobre a segunda pergunta, os próximos depoimentos, terça-feira, dia 8, o próprio senhor Marcelo Queiroga, ministro do Estado da Saúde, doutor Marcelo Queiroga. No dia 9, quarta-feira, o senhor Antônio Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, na gestão do senhor Eduardo Pazuello. No dia 10, quinta-feira, o senhor Wilson Lima, governador do Estado do Amazonas. Na sexta-feira, dia 11, o senhor Cláudio Mairovitch, que é médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, e a doutora Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora da Universidade de... Cláudio Mairovitch. São os dois. De sexta-feira será uma audiência pública. Terça-feira, dia 15, o senhor Marcelo Campelo, secretário de Saúde do Amazonas, que inclusive foi detido hoje. A CPI ainda vai avaliar a circunstância do depoimento em virtude dos acontecimentos de hoje em Manaus, envolvendo o senhor Marcelo Campelo. No dia 16, o senhor Wilson Witzel, ex-governador do Estado do Rio de Janeiro.
No dia 17, o senhor Carlos Wizard. No dia 18, o senhor Paulo Brauna, representante da White Martins no Brasil. E marcamos para o dia 25, ainda vamos definir dia 23 e 24. No dia 25, marcamos uma audiência pública entre a doutora Jurema Werneck, representante do Movimento Alerta, e a doutora Deise de Freitas Ventura, pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo. Este é o roteiro para os próximos dias. Senador, boa tarde. Carlos Eduardo, Rádio Mix Amazonas. Há alguns dias atrás, o senhor vice-presidente, o senhor disse que não compactuava com o acordo que foi feito para convocar governadores. A operação da Polícia Federal de hoje mudou a sua opinião com relação a isso? Não, a minha opinião é o seguinte, eu tenho um acordo com a Constituição e com as leis, e não com manobras dispersivas. Não tem nenhum problema em relação ao meu estado, para dar um exemplo. Eu sou direto opositor do governador do meu estado. As minhas vicissitudes locais, paroquiais, das circunstâncias, poderia exigir a presença dele aqui. Mas não podemos nos pautar por isso. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que é permitida a vinda dos governadores, e repito, no caso do Amazonas, é fato determinado dessa comissão parlamentar de inquérito, então há razão que assiste nesse sentido. Se o Supremo Tribunal Federal assim decidir, perfeito, sou daquele grupo, aliás, nós aqui somos daqueles senadores que respeitam a tripartição dos poderes, o Estado Democrático de Direito, e que compreende com muita convicção que decisão judicial se cumpre e se respeita. Aliás, essa deveria ser a regra. Isso não deveria nem ser lembrado, deveria ser a regra. Pena que não é opinião hoje compartilhada por todos. Raniele, da TV Meio Norte. Eu queria que os senhores explicassem, na próxima semana já, quais são os principais pontos que os senhores pretendem confrontar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Acho que pontos de hoje e também sobre a Copa América, né? Acho que também é o foco. Bom, primeiro, com certeza, nós vamos questionar novamente essa autonomia que ele disse aqui com todas as letras que ele tinha para montar a sua equipe. Não conseguiu sequer indicar aquela que seria a secretária dessa nova Secretaria de Enfrentamento à Pandemia. Segundo, vocês se lembram que quando ele esteve aqui, ele entrou em muitas contradições, mentiu muitas vezes e, posteriormente, muitas dessas mentiras foram verificadas, constatadas. Então, ele terá que explicar essas contradições que houve naquele dia e com o período imediatamente posterior. A outra questão relevante que eu vejo é que de lá para cá, praticamente nada andou em termos de avanço no enfrentamento à pandemia. Não tivemos muitas novidades em relação ao tema das vacinas. Essa proposta que a doutora Luana falou de testagem, ao que nós sabemos, também ainda não foi colocada em andamento. O ministro da Saúde aqueceu com a realização da Copa América aqui no Brasil. Então, tudo isso é assunto que vai ser objeto da nossa abordagem na próxima terça-feira. E como nós sempre temos dito, a CPI, ela é um órgão de investigação, mas ela é um órgão de fiscalização. Então, nós temos que atuar no sentido de pressionar o governo a fazer o que deveria fazer. Então, ficar o tempo inteiro cobrando vacina, cobrando todas essas coisas é muito importante. Diga aí. Não, nada a acrescentar nem a retificar na fala de Humberto, só acrescentando, em especial esse fato da realização da Copa América, quando o próprio ministro da Saúde, na semana passada, falou da iminência de uma terceira onda da pandemia em nosso país, é uma contradição que deverá ser confrontada. A vinda do senhor ministro da Saúde aqui é para salvar vidas.
a vinda do senhor ministro da Saúde aqui, é para que seja instado a tomar as medidas que são necessárias para impedir que tenha um novo agravamento da pandemia no país. Senadores, boa noite. O ex-secretário Elcio Franco virá quarta-feira. Qual a expectativa do depoimento dele? O senhor acha que ele pode trazer mais esclarecimentos sobre a questão do que aconteceu em Manaus? Muitos, não somente em relação a isso, mas pelo fato de ele ser secretário executivo, ser ex-secretário executivo do senhor Eduardo Pazuello. Ele foi secretário executivo, inclusive, no período de maio até março desse ano. Dos vários ministros da saúde que este governo teve, este foi o ministro da saúde que mais durou. Ele pode falar sobre isso. O papel dele é esclarecedor sobre a situação das vacinas, os protocolos de aquisições de vacinas. Eu tenho convicção que será um depoimento para contribuir muito, esclarecedor para a CPI. Senhores senadores, boa tarde. André Spigariel, da revista Cruzoé. O relator Renan Calheiros pediu a convocação do secretário de Comunicação Institucional da SECOM, da presidência, Felipe Cruz Pedre, para avançar nessa tese do gabinete paralelo. Inclusive, esse secretário teve reuniões sobre a CPI no Palácio do Planalto, sendo ele o secretário de Comunicação. Existe já um consenso entre os senadores da CPI para convocá-lo? Bom, consenso sempre não há. Obviamente que os senhores senadores mais alinhados com o governo não deverão concordar, porque o depoimento do senhor Petri, será importante para esclarecer se teve, inclusive, alguma ação de obstrução à CPI. Então, como quanto à base do governo na CPI claramente não quer que a CPI avance nas investigações, é natural que eles não concordem, mas há um acordo firmado entre a direção da CPI e o campo majoritário dessa comissão, a maioria dos senadores dessa comissão, para que este requerimento seja votado na semana que vem. E será votado o do senhor Rogério Caboclo, o do nome citado ontem pela doutora Nise, Fernando Azevedo, se eu não me engano, doutor Fernando Azevedo, Luciano Azevedo, que teria elaborado o tal decreto. Então, nós temos um consenso para a presença desses três nomes e votar esses requerimentos na semana que vem. Uma segunda pergunta, com relação à prorrogação da comissão, já existe alguma posição? O relator, na semana passada, chegou a falar em horizonte de 5 meses. Isso já existe alguma posição majoritária quanto a isso? Posso falar? Por favor, Humberto. Não há. O que nós temos conversado, e embora haja algumas visões um pouco diferentes, mas nós achamos que precisaremos do tempo que for necessário para fazer uma boa investigação, preparar um bom relatório. Se for possível fazer isso nesse prazo dos 3 meses, será feito. Se não for possível, nós poderemos prorrogar e até nem utilizar o tempo todo. Mas o mais importante é que nós não deixemos de fazer aquilo que é o objetivo dessa CPI, que é fazer essa investigação sobre a condução que o governo deu ao enfrentamento à pandemia. Agora nós já estamos avançando para ter sessões de terça a sexta. Quer dizer, é uma demonstração de um objetivo de que nós queremos fazer tudo isso no menor espaço de tempo possível. Mas se não for possível, nós precisaremos então fazer algum tipo de prorrogação. E, por último, qual que é a expectativa com relação ao depoimento do senhor Felipe Martins? Temos elementos, indícios para acreditar que este senhor integrava o que nós estamos chamando de gabinete paralelo. Os colegas da base do governo não gostam desse nome, mas enfim, gabinete alternativo, comando alternativo de enfrentamento. O senhor Felipe Martins participou de uma reunião com dirigentes da Pfizer. Eu gostaria de saber, há uma curiosidade de saber qual o papel desse senhor na aquisição de vacinas. É algo, inclusive, curioso. O ministro da Saúde não participava da compra de vacinas e o assessor de Relações Internacionais participava. É muito curioso. Então, esse esclarecimento é importante. O senhor Felipe Martins vem prestar aqui.
Obrigado, senadores. Tem mais um? Vamos lá. Mandar uma última, o Wilson do Antagonista, já fui... Enfim, Wilson Lima, repórter do Antagonista, não governador, né? Só para a gente deixar claro. Senadores, queria saber sobre o quebra de sigilo. Tem alguma possibilidade de se votar isso na semana que vem? Queremos ter uma sessão deliberativa, provavelmente, aliás, com certeza, com apreciação desses requerimentos. Semana que vem, melhorou? Obrigado. Semana que vem deveremos ter uma sessão deliberativa, com apreciação desses requerimentos de convocação que aqui declinamos. É nosso interesse também já apreciarmos algumas das quebras de sigilo. Ainda não consensuamos sobre isso, é algo que vamos submeter ao presidente Omar, dialogar também com o relator Renan, mas há essa intenção. Os 3 requerimentos que já apreciamos, com certeza. Quarta, quinta... Vamos ver o momento mais oportuno, onde talvez o depoimento, a participação do depoente permita ter um tempo para fazermos antes ou depois uma sessão deliberativa. Senadora, só para fechar, ficou muito claro hoje durante a sessão que os senhores estão tendo uma certa dificuldade para rebater as fake news que estão sendo divulgadas pelos próprios colegas da comissão. O senhor, inclusive, teve um embate um pouco mais incisivo com um dos integrantes da comissão e o senador Renan já tem falado que ele pretendia contratar uma empresa de checagem, enfim, o que também não foi muito para frente. Como é que os senhores vão começar a trabalhar com isso a partir de agora? Porque algo que fica muito latente, ou que ficou muito latente hoje, é que existe uma ala na CPI que tenta trabalhar pela investigação, tenta buscar a verdade, e tem outra ala que a intenção é só tumultuar e desinformar mais do que a população já está desinformada. Quer dizer, pode ser feito alguma coisa? Seria uma quebra de decoro, Wilson, enfim? Esse não é um problema somente da CPI. Este é o nosso grande problema civilizatório da contemporaneidade. É contra esta indústria que o Brasil está se debatendo hoje. O que vocês estão assistindo na CPI é a reprodução em escala menor do drama que estamos vivendo em todo o país. Bom, obrigado. Até mais, gente. Até logo.